Eleições 2018, 7 horas e 59 minutos, estamos ao vivo com o compromisso de levar ao eleitorado sergipano as propostas dos candidatos ao governo do estado. Hoje é o quarto dia em que a TV Atalaia Record TV abre espaço para a série de entrevistas com candidatos. O quarto a ser entrevistado por ordem de sorteio é o Dr. Emerson, do partido Rede Sustentabilidade. Bom dia, Dr. Emerson, bem-vindo. Eu já começo essa rodada de sabatinas perguntando sobre, relembrando um fato no início da pré-candidatura do senhor, havia dito em uma entrevista à imprensa que iria fazer ouvir a sociedade primeiro para depois, então, elaborar o seu plano de governo. Da pré-candidatura para cá, o senhor já fez essa escuta da comunidade, da sociedade, e o que elaborou, o que incluiu em seu plano? Bom dia. Bom dia, perfeito. Começamos isso em abril do ano passado, criando um GT de trabalho e circulamos o estado de Sergipe. Fizemos diversos fóruns aqui na capital, fóruns temáticos, dividimos em 18 eixos e fomos ouvir a sociedade, de modo que temos um programa de governo que é apresentado aos sergipanos, mas que tem a assinatura do povo de Sergipe. Não é feito apenas em época de campanha e por profissionais marqueteiros, mas sim construído a partir do diálogo com a sociedade. E temos esse programa elaborado com o título de Sergipe para os sergipanos, que é fundamental que a gente entenda que é preciso deslocar a concepção de poder político apenas da classe política para a sociedade. Nós temos que migrar da democracia representativa para a democracia participativa. A população tem que participar e o gestor público é um servidor público que vai garantir justiça social para a sociedade, vai garantir direitos e precisamos entender na administração pública saúde, moradia, alimentação, transporte, educação como direitos para a sociedade e que é esse o papel do Estado, garantir esses direitos para toda a sociedade. O que já foi ouvido pela população por meio desse programa e que já foi transformado em plano de ação? Nós temos uma proposta que apresentamos porque a legislação eleitoral exige. Então, nós ficamos mais de um ano ouvindo a sociedade, fizemos relatórios desses encontros, elaboramos um programa de governo e apresentamos à Justiça Eleitoral. Está disponibilizado, nós também estamos trabalhando nesse momento, porque não é um programa fechado, é um programa aberto, inclusive na administração do governo de Sergipe, nós vamos estar permanentemente dialogando com a sociedade, porque precisamos estabelecer uma plataforma colaborativa. A sociedade tem que participar, aquilo que eu disse da democracia participativa. Então, nós pretendemos fazer um choque de gestão no estado de Sergipe, em função da lógica que predomina na política nesses últimos 30, 40 anos, de uma lógica de eleições muito caras, eleições onde o poder econômico é decisivo e isso tira a igualdade do processo eleitoral e a liberdade de escolha da sociedade, que fica viciada nesse voto que tem uma consequência muito ruim para a sociedade. Nós precisamos discutir alianças que sejam programáticas e não alianças que se resumem na distribuição de cargos e de secretarias durante os governos, porque isso inviabiliza as políticas públicas e é isso que nós precisamos mudar na política e colocarmos o protagonismo com a sociedade, para que possamos discutir uma gestão onde nós temos um Estado com a política de desenvolvimento econômico que Sergipe não tem. As políticas públicas em Sergipe são políticas de governo, da disputa do poder pelo governo. Nós precisamos pensar Sergipe a médio e a longo prazo. Então, começa com um plano de desenvolvimento que Sergipe não tem. Plano de desenvolvimento econômico, que seja um plano com o objetivo de equilibrar o desenvolvimento no estado de Sergipe, que a partir das nossas vocações nós tenhamos, por exemplo, desde os arranjos produtivos locais, que sejam estimulados, que eles são importantes e estão totalmente abandonados pelo poder público. Nós temos a agricultura familiar, nós temos os pequenos agricultores, os médios e grandes produtores rurais. Nós temos que rever toda essa produção da agricultura. Temos que também trabalhar para impedirmos o processo de desindustrialização que acontece em Sergipe. Nós já tivemos a indústria colaborando com mais de 30% do PIB aqui em Sergipe e hoje é em torno de 24%. E uma indústria que ela tem o mesmo perfil de quando começou no século XIX. Então, nós precisamos evoluir e precisamos evoluir sobremaneira no setor serviços, a partir da inovação tecnológica e salientando que Sergipe perde talentos para outros estados, perde empresas para outros estados,
a partir do momento que o governo, por não ter um plano de desenvolvimento, faz o aumento da sua receita através do aumento das alíquotas aqui no estado de Sergipe, de um custo Sergipe muito alto. Nós temos tarifas que são controladas pelo governo, por exemplo, do gás e da água, e que são muito caras e que isso inviabiliza muitas vezes de que a empresa venha para Sergipe. Nós temos uma sonegação fiscal imensa, uma fiscalização muito ruim aqui no estado de Sergipe. Os postos fiscais praticamente estão todos fechados, então Sergipe arrecada mal, Sergipe gasta muito mal. Nós tivemos nos últimos 4 anos um aumento de 134% nos gastos do governo e tudo isso para atender aquele pressuposto que eu já falei aqui, que é de distribuição de cargos comissionados. O Estado sempre trabalha com um número de secretarias muito alto, com um número de cargos comissionados que se conta aos milhares, para fazer acomodação de gente que não veio trabalhar, de gente que não tem competência para o cargo que está administrando. Então, quando a gente discute programa de governo, é importante que a gente discuta também essa lógica, porque não adianta apresentar programas de governo e essa lógica permanecer na prática política, porque se essa lógica persiste, nós não vamos ter como fazer aquilo que estamos prometendo. E já que o senhor mencionou sobre a má administração, a má gestão pública, o candidato costuma usar sempre uma expressão de administração austera, né? O que significa isso? Explique isso ao eleitorado. O senhor geralmente defende isso, a valorização de gestão pública, uma proposta austera. O que quer dizer? Nós temos o seguinte: primeiro, nós, em nossa gestão, como já disse, vamos fazer um choque de gestão aqui em Sergipe. Nós vamos tornar a gestão pública política pública, do mesmo modo que a educação, que a saúde. Tal é a valorização que nós precisamos fazer do servidor, precisamos fazer uma valorização da gestão pública. E para isso nós vamos mudar desde os critérios de seleção para ocupar os cargos e vamos fazer uma administração voltada para os princípios constitucionais, os princípios da legalidade, da moralidade, da transparência, que é o princípio da publicidade, e vamos trabalhar com isso buscando a eficiência do serviço público. Então, para isso, nós precisamos de uma administração austera, uma administração que procure cortar gastos, procure economizar, para que nós possamos reduzir o custo Sergipe, um custo que é muito alto aqui por conta de manter essa estrutura pesada, essa estrutura que não dialoga com a sociedade. Então, precisamos reduzir o custo dessa máquina e fazer com que a população sinta o impacto dessa máquina no seu dia a dia, que é isso que é importante. E hoje nós temos todos os setores produtivos, quando a gente vai dialogar, as pessoas falam que não percebem a presença do Estado como aquele que está para assumir a responsabilidade social e promover justiça social. Então, hoje em Sergipe, talvez na história política de Sergipe, nós nunca tivemos uma situação tão ruim como nesses últimos anos. Todos os indicadores estão num desempenho muito ruim. A educação é de péssima qualidade, está entre os 3 piores estados, e quando a gente analisa o ensino público, é o pior estado do Brasil em desempenho na educação. Nós vamos ter o índice de desemprego na Grande Aracaju é 17,5%, nós temos no Brasil 12,5%, aqui 17,5%, então nós temos um desemprego muito alto. E nós nunca tivemos metade dos nossos jovens de 17 anos matriculados na escola, num país que tem uma meta de que todo jovem de 17 anos tenha concluído o ensino médio. Nós ainda temos muita gente analfabeta, mesmo adultos analfabetos aqui no Brasil, e temos hoje um índice de violência inaceitável. Nós estamos entre os piores, ali oscilando entre primeiro e terceiro de maior violência aqui no estado de Sergipe. Então a gente precisa, através de uma educação inclusiva, como direito para a sociedade. A educação precisa deixar de ser uma fresta para a maioria da população, principalmente a população pobre. Ela precisa ser uma ampla porta de inclusão social e de oportunidades para a sociedade. A educação ela precisa ser integral, ela precisa visar o conhecimento, visar a formação do cidadão e visar o mundo do trabalho. Dessa forma, nós vamos estar combatendo a violência, combatendo o desemprego, que são muito altos aqui em Sergipe. E um outro problema é com relação à saúde, que nós temos aqui um modelo que é proposto pela Constituição no Sistema Único de Saúde, que jamais foi posto em prática aqui em Sergipe, jamais tivemos um modelo de atenção à saúde, porque existe uma partidarização da política pública da saúde. A população carente
quando precisa do SUS, tem que procurar um vereador, tem que procurar um prefeito, tem que procurar um político que fazem reserva de mercado e, enquanto políticos, nada fazem para que a saúde, a atenção à saúde seja resolutiva aqui no estado de Sergipe. Qual a consequência disso? Nós temos mais de 50% das pessoas que morrem nos serviços públicos de saúde aqui do estado são mortes que poderiam ser evitadas. Tudo por conta dessa falta de modelo e da entrega da política pública de saúde para a disputa eleitoral, para dividendos eleitoreiros. Então, isso precisa mudar, porque isso não é política pública que possa garantir o direito que a população tenha à saúde. Como o senhor pretende mudar, então, essa realidade, para que realmente esse serviço público, por meio do SUS, chegue para todos e chegue de forma rápida, como pede realmente a saúde? Com dever como garantia de direito. De que modo? Primeiro, nós temos que estabelecer um modelo que comece com a despartidarização. Nós precisamos de uma gestão profissional, técnica, uma gestão em tempo integral para resolver esse problema da saúde pública aqui no estado de Sergipe. Nós temos desde 88 a implantação do Sistema Único de Saúde e que efetivamente na prática nunca foi para a vida das pessoas. Está no papel, mas não está na vida das pessoas e isso é que é o importante, que chegue às pessoas. E então o que é que a gente precisa fazer? Criar um modelo de atenção à saúde onde o foco, a porta de entrada é a atenção básica. Então todo cidadão e toda cidadã do Brasil tem que ter direito a uma unidade de saúde funcionando próximo da sua casa. Por quê? Como médico, a gente sabe bem disso e os protocolos falam tudo isso, 75% a 80% das pessoas que tiverem os seus agravos de saúde são agravos de baixo risco ou de médio risco, ou seja, todos eles com possibilidade de serem resolvidos nas unidades básicas. Então, se a pessoa é acolhida numa unidade básica e resolve o seu problema, ela retorna e aqueles 20% a 25% dos casos que não forem resolvidos, aí a própria unidade, o médico, a enfermeira, quem atendeu, faz a referência para uma unidade especializada, vamos supor que a pessoa precisa de um cardiologista. Então, nós temos a equipe básica, nós temos a estratégia de saúde da família e essa pessoa é atendida e precisa ir para um cardiologista. Então, é o médico da unidade básica que vai referenciar. Nós precisamos trabalhar com um protocolo eletrônico que resista a todos os dados. Aquele paciente é levado até o cardiologista e lá o médico abre o prontuário e já encontra todos os dados daquele paciente e faz o atendimento. Dessa forma, vamos primeiro quebrar essa prática assistencialista de ter que procurar um vereador para conseguir uma consulta, para conseguir um exame, para conseguir uma cirurgia. Isso não é modelo de atenção à saúde. Depois, nós vamos garantir o direito das pessoas e dar dignidade a essas pessoas. E elas vão ser atendidas nesse modelo e aí os casos de emergência, de urgência, vão ser levados para os hospitais de média e alta complexidade. Isso a gente vai fazer com que o fluxo de pessoas, por exemplo, para o USE aqui em Sergipe, as pessoas sentem qualquer agravo e dizem, não, os postos de saúde não estão funcionando, vou logo para o hospital. E o que nós temos, aquilo que eu falei, mais de 50% de mortes evitáveis aqui no estado. Porque os protocolos de atenção à saúde mostram que, se uma pessoa tem um derrame, existe um tempo que é razoável para que ela seja atendida, aquela pessoa que foi vítima de um AVC, para que ela não tenha a morte ou fique sequelada. Então, quanto mais cedo ela for atendida, melhor. E aqui em Sergipe, esse modelo que está implantado, ele não garante esse atendimento dentro desse tempo, é muito além. Por isso que as pessoas em Sergipe, esse é um dos motivos, têm sido vítimas de mortes evitáveis e outros casos mais simples por conta dessa superlotação dos hospitais por pacientes que não deveriam estar ali. Quando o vereador, o senhor implementou o IPTU verde, fala um pouquinho sobre os seus projetos para a sustentabilidade e também em relação à castração de animais, que também resolveria outro problema de saúde pública. Exato, nós trabalhamos bastante aqui em Sergipe, primeiro com projetos que procurassem moralizar a administração pública, no sentido de transparência na gestão pública, de publicação de salário, de cargos comissionados, das pessoas que estão ocupando os cargos. Nós tentamos acabar com a votação secreta, que era um absurdo que existia na Câmara Municipal, e também avançamos no sentido de estabelecimento aqui no município do trabalho para o menor aprendiz, vinculado ao processo de escola. Nós trabalhamos no combate à evasão escolar e fizemos também, foi uma luta durante vários momentos, nós tivemos a aprovação do projeto para castração,
Porque, primeiro, hoje, cerca de 70% das pessoas têm um animal em casa. E o crescimento dos animais abandonados é exponencial. Então, a melhor política para fazer esse controle, inclusive numa concepção de saúde pública, é através da castração desses animais abandonados. Nós tivemos 2 vezes projetos aprovados na Câmara e os prefeitos vetando esses projetos. Hoje, por uma ação da vereadora Kitty Lima, nós já temos esse projeto aprovado, mas ainda a castração funciona de modo muito tímido, precisa evoluir bastante. O IPTU verde é um avanço. Nós precisamos de sustentabilidade nas políticas públicas. As políticas públicas, elas precisam ser deslocadas da disputa do poder pelo poder e trazermos para o foco da justiça social, para o foco da produção do bem comum. Então, sustentabilidade hoje é essencial. E as pessoas que não impermeabilizassem seu solo, que fizessem a plantação tivesse áreas verdes, plantasse árvores na sua residência, essas pessoas, se usassem materiais sustentáveis na reforma ou construção da sua casa, ia tendo durante o período reduções do IPTU. Isso ia trazer um impacto tão grande que o município economizaria... Candidato, o seu tempo esgotou, agora o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Toda a população quer mudança, seja a mudança que você quer para a sociedade. É fundamental. Nós não podemos desperdiçar esse momento de eleição. O Brasil precisa disso, o Sergipe precisa disso. Assuma a sua cidadania e faça a mudança, a partir de você, a mudança que você quer para a sociedade. O momento é esse e nós estamos colocando, inclusive, o nosso nome à disposição para que conheça o nosso histórico de vida, como deve fazer isso com todos os candidatos, e qualificar o voto para que a gente possa usar o direito de votar. O senhor tem ainda 25 segundos, caso queira usar. Só desejar a todos um bom dia e que exerçam a sua cidadania em plenitude. Muito obrigada, candidato. Bom dia. Obrigado pela participação.